Olá, amigos do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade de São Paulo. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. O nosso convidado de hoje é o professor Jorge Marcos Ramos, diretamente de Santo André, São Paulo. Nosso bate-papo de hoje trará o tema O papel do paradesporto nas pessoas com transtorno do espectro do autismo, TEA. Eu, Geisiane Mello, irei conduzir essa conversa, cujo objetivo é discutir a intervenção pedagógica junto com a pessoa com deficiência por meio do paradesporto. O Jorge Marcos é graduado em Educação Física pela Unip, tem inúmeras especializações, entre elas em Atividade Física Adaptada e Saúde, em Educação Especial, em Neurociência Aplicada à Educação pela USP e também mestrado em Ciências da Reabilitação Neuromotora, pela Unibam, em doutor em Educação Física pela Universidade Metodista de São Paulo. Além disso, o Jorge Marcos é servidor público vinculado ao Núcleo de Apoio à Natação Adaptada, na NASA, da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada pelo aceito do convite para essa conversa sobre o paradesporto. Seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Bom, antes de a gente prosseguir com a nossa conversa, eu sou moreno, uso óculos, sou calvo, estou usando uma camiseta preta com uma parte da frente cinza. Estou atrás de mim, tem uma estante onde tem os livros que eu utilizo para fazer as minhas pesquisas. Como a Geisiane já falou, sou professor de Educação Física, sou concursado da Secretaria Municipal de Educação de Santo André e, atualmente, eu sou coordenador do Núcleo de Apoio à Natação Adaptada para pessoas com deficiência que aquele município tem. Muito bem-vindo, Marcos. Desculpa, muito bem-vindo, José Marcos. Professor, frente à sua larga experiência no meio da atividade motora adaptada, gostaria que você contasse para o nosso público qual o papel da atividade física no desenvolvimento da pessoa com transtorno do espectro do autismo, o TEA. Bom, a prática de educação física, de atividade física, para qualquer ser humano é benéfica e a ciência já demonstra isso há muito tempo, principalmente do ponto de vista do ganho de massa muscular, da melhora da frequência cardíaca, da frequência pulmonar. De uns tempos para cá, a neurociência ela passa a apresentar também a importância da educação física para o sistema nervoso. Quando a gente traz esse assunto associado à pessoa com TEA, ao autista, a gente consegue identificar que a prática de atividade física faz com que esse sistema nervoso melhore as suas relações neurológicas, melhorando condição de sinapse, melhorando o fortalecimento dessas estruturas. Então, a prática de educação física hoje, com o desenvolvimento da ciência, consegue mostrar uma evolução significativa em relação à organização desse sistema nervoso. Isso é muito legal, né? Porque antigamente nós focávamos muito, né, os nossos professores de educação física, para principalmente coração-pulmão, né, avaliação cardiopulmonar. E nunca se falava da neurociência do movimento, né? E hoje a gente se observa tanto a importância dessa atividade física para controle emocional e também para neuroplasticidade. E abordando esse assunto, recentemente você publicou um artigo denominado Alterações encefálicas no transtorno do espectro do autismo, aproximações da neuroplasticidade e atividade física. Você pode trazer você traz para a gente uma revisão sobre o papel da atividade física? Quais foram os principais pontos achados a partir da sua revisão? Nesse estudo, né? E por que eu caminho para esse estudo?
Nesse local que eu sou coordenador, eu atendo pessoas com deficiência. E de um tempo para cá, o maior público que eu estou atendendo são pessoas com Uhum, TEA, autistas. Então, com a perspectiva de tentar melhorar uhum, essa relação da atividade física com esse público, eu fui pesquisar e nesse artigo que eu publiquei, né, eu fiz um recorte, então eu encontrei ali 15 áreas que apresentam alguma alteração nas pessoas com TEA. Lógico, essas áreas podem ser maiores, pode ser mais áreas, sim, mas o recorte que eu fiz foi simplesmente para mostrar que nós, professores de educação física, para que possamos oferecer uma aula de qualidade para esse aluno, é necessário que a gente entenda que dentro desse sistema nervoso desse indivíduo tem algumas alterações que, se eu não souber, eu vou acabar cobrando dele coisas que talvez naquele momento ele ainda não esteja capaz de oferecer. Então, nessa pesquisa, eu identifiquei áreas que deveriam ter um número de neurônios, tem menos neurônios. Outras áreas que deveriam ter um número menor de sinapse, tem um número muito maior de sinapse, e isso vai causar um desarranjo no estímulo dessa região. Outras áreas que deveriam ter um número de dendritos, que são algumas estruturas do neurônio, deveriam ter um número de dendritos, tem menos. Então, todo esse desarranjo, esse excesso de estruturas ou a falta de estrutura, vai fazer com que esse sistema nervoso não funcione de maneira correta, de maneira regular. E isso vai causar esse desarranjo, né, na condução das ações por parte dessa pessoa. Nós, professores, sabendo disso, a gente vai conseguir estruturar uma aula que minimamente ele consiga responder e aos poucos a gente vai ampliando as exigências para que ele possa participar com qualidade, estar gostando da atividade física, não ser maçante para ele e também não ser maçante para nós, professores, porque senão a gente acaba colocando nas nossas costas uma culpa de que eu não acessei esse aluno, eu não consegui oferecer para ele uma atividade, mas talvez foi porque eu estou cobrando demais, eu não tenho a consciência do que ele pode, naquele momento, estar fazendo. sim. E isso que você reportou é muito interessante e até critério de esclarecimento, porque infelizmente alguns professores de educação física não têm muito contato com a neuroanatomia, a neurofisiopatologia, né? Você poderia explicar para a gente o que seria a neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade que o neurônio tem, o sistema nervoso tem, de se readequar, se reformular. Então, de acordo com uma alteração, vamos pensar no TEA, que é o nosso assunto propriamente dito. Se esse indivíduo, em determinada área, ele deveria ter um número de conexões neurológicas e por alguma alteração genética que ele herdou ou que ele desenvolveu espontaneamente, essa região está com poucas conexões neurológicas. Os neurônios que estão ali compondo essa região, quando eu estimulo esses neurônios, eles se reorganizam para tentar responder àquele estímulo da melhor maneira possível, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele pode. Então, neuroplasticidade é a capacidade de reorganização desse sistema por meio de algum estímulo, mas para isso acontecer é preciso que eu dê oportunidade para esse indivíduo. Não sei se ficou claro, senão eu complemento, Não, sem não. problema. É porque, assim, é até uma forma, né, dos ouvintes lerem o seu trabalho e terem mais esclarecimento ainda. E nada melhor do que conversar com o autor diretamente. Com Uma certeza. outra coisa que você relatou no seu trabalho, na introdução, que achei incrível, e também o número, não, mas que me deixou bastante assustada, que a proporção de nascidos, né, de diagnósticos nos Estados Unidos, de 1 para cada 30, e esse número é bastante expressivo, até assustador. A que isso se deve, essa proporção? Aí tem diversas variáveis que estão sendo estudadas para tentar justificar, né, o porquê desse número de nascidos, que hoje está 1 para 30. Sim, tem. Vamos pensar no Brasil.
Tem algumas variáveis que estão sendo estudadas, não estou falando que elas são as grandes causadoras, mas estão sendo estudadas para ver se qual que influencia mais. Medicação precoce. Então, hoje, nós vamos ter uma população que tem acesso a medicamento muito cedo. Então, o bebê que está com cólica, ele já tem acesso a medicamento. Eu sou de um tempo que era chá, então não tinha medicamento propriamente dito. Então, essa Chá de medicação... Marcelinho. Isso. Essa medicação precoce pode alterar o corpo desse ser humano quando ele estiver na idade de gerar uma criança. Isso vai colocar, pode comprometer. Então, medicação precoce, alimento rico em agrotóxico. Então, tem alguns estudos mostrando essa alimentação rica em agrotóxico, que também, há 10 anos atrás, a gente tinha um outro modelo de tratamento a esse alimento. Hoje em dia, é um agrotóxico muito mais agressivo, porque ele tem que, esse alimento tem que crescer muito rápido, né? Então, poluição. Hoje, a poluição do mundo, não estou falando só do Brasil, do mundo está quase, né, teoricamente, descontrolada. E essa mãe, essa mulher e esse homem também com uma idade avançada para gerar uma criança. Então, eu vou ter essas variáveis que, separadamente, está sendo estudada, mas também vai ter algum momento que nós vamos ter que estudá-las juntas para ver o quanto isso está influenciando nessa alteração genética espontânea ou alteração herdada por essa criança dos seus pais, e que pode estar gerando pessoas com deficiência, e dentre elas o autismo. Eu não estou aqui frisando, apontando que isso é o grande responsável, mas são variáveis aquelas que estão mais sendo estudadas no momento. Pode ter outras? Podem, mas eu citei essas que estão mais avançadas em relação a alguns estudos. Sim, sim. Muito obrigada. E uma outra dúvida que gerou, a partir do DSM-5, sobre a questão do nível de gravidade do TEA, né, a partir da sua comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos. Mas isso causou um problema de interpretação, porque alguns professores falam: o meu TEA é nível 1, o outro é nível 2 e o outro é nível 3. Mas se a gente for olhar, né, de acordo com a sua introdução e até o DSM-5, nós sabemos que é níveis de apoio. E aí poderia esclarecer para a gente, para não ficar falando, olha, não é tipo de TEA, é sim níveis de apoio que esse aluno possa necessitar a partir do ambiente que ele esteja, enfim. Poderia nos explicar isso? Sim. Então, hoje em dia, né, hoje a classificação ela está seguindo o CID-11, que é a nova classificação, onde tem lá vários níveis. Os primeiros níveis, que seria o nível 1 do DSM-5, é aquele indivíduo que tem o transtorno do espectro do autismo, só que não tem deficiência intelectual. Então, ele não tendo deficiência intelectual, ele vai ser classificado no antigo nível 1, que hoje vai ser 6A02. Abaixo disso, se ele apresentar deficiência intelectual, aí ele vai ganhando, né, vai sendo acrescentado a essa pessoa uma classificação de acordo com a necessidade que ele precisa. Então, ser o nível 1, ser um nível 2 ou ser um nível 3 está relacionado, em especial, ao grau de deficiência intelectual que essa pessoa apresenta. E isso vai demandar apoio, auxílio. Então, se ele é uma pessoa com autismo que não tem deficiência intelectual, o nível de apoio para ele vai ser menor em relação àquele que apresenta deficiência intelectual e uma deficiência intelectual um pouco mais grave, vai precisar de uma pessoa acompanhando ele com mais frequência, auxiliando nas atividades. Então, ser nível 1, ser nível 3 no DSM-5 está relacionado ao tempo que essa pessoa vai ter que ficar ali auxiliando esse aluno. Eu estou fazendo esse recorte pensando na escola, na prática de atividade física. Então, eu não posso utilizar essa classificação como sendo, não, eu não tenho condição de oferecer nada para ele, ele precisa disso, ele precisa daquilo, ele precisa de apoio para realizar as suas atividades, igual qualquer um de nós.
Em determinado momento da nossa vida, a gente passou pela escola e teve dificuldade em uma disciplina, matemática, português. Só Sim. que, como eu não tenho deficiência, eu precisei de um apoio naquele momento. Quando eu aprendi aquilo que estava sendo ensinado, esse apoio não precisou mais me acompanhar. Vai ter o autista que vai precisar desse apoio por um período muito maior. E isso Uhum. faz parte desse processo, para que ele possa, em algum momento, ir se afastando desse apoio e conseguir ter autonomia. Então, apoiar essa pessoa, de acordo com a sua necessidade, é fundamental para o seu desenvolvimento. Perfeito. E por fim, ainda sobre o seu artigo, para deixar tudo esclarecido, Sim, poderia me dizer que eu achei muito legal os resultados encontrados, é que é, os autistas que realizaram atividade física ou prática esportiva, eles melhoraram a flexibilidade, a função executiva. Poderia nos explicar o que seria a função executiva, já que ela tem três domínios, né? O controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. E isso é muito importante para, no momento de nós, professores, planejarmos a atividade física. E aí, poderia nos explicar para a gente? funções executivas é uma região, uma área do nosso sistema nervoso, que fica aqui no córtex pré-frontal, que tem Uhum. por função, o nome já diz, executar as ações. E essa região, ela é estimulada, ela precisa ser desenvolvida no percurso da nossa vida. A gente não nasce com ela já pronta. Eu preciso de estímulo para poder desenvolver. Você citou aí controle inibitório, flexibilidade cognitiva, mas é um leque muito maior de funções executivas. Eu citei essas no trabalho, mas por quê? Porque controle inibitório o meu sistema precisa entender que em determinado local eu não posso ficar sem roupa, ou em determinado local não posso falar palavrão. Então, o Uhum. controle inibitório é mostrar para esse sistema que eu tenho que me portar de acordo com as regras, aquelas regras sociais. E nós vamos ter autistas, e não só autistas, mas pessoas com deficiência, que têm alteração no controle inibitório e que tira a roupa em qualquer lugar, fala qualquer coisa em qualquer lugar. Flexibilidade cognitiva é meu sistema conseguir entender que eu estou aqui conversando com você, mas se eu sair e ficar 5 minutos fora e voltar, a gente continua a nossa conversa a partir do ponto que a gente parou. Tem que ser flexível. E nós vamos ter autistas, em especial, que é o nosso assunto aqui, que ele vai ter uma rigidez nessa região que vai impedir com que ele mude a sua rotina. Por isso que ele precisa da rotina. Só que isso precisa ser treinado. E começa onde? Em casa. Organização, planejamento, tudo tem que começar em casa. Muitas vezes, por essa loucura que é o nosso sistema hoje capitalista, que a gente acorda às 5 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite, e a gente não tem tempo. Então, vou pensar um pai e uma mãe hoje para fazer tudo isso com o seu filho. Então, ela não consegue, fica a cargo da escola. E a escola, pelo seu número de alunos, também não consegue dar conta disso. Então, essa criança, sem aprender, sem copiar o nosso sistema nervoso, e eu falo isso no artigo também, ele vai ter um tipo de neurônio chamado neurônio espelho, que é o cara que vai copiar todas as ações do mundo. Só que para ele copiar, ele precisa aprender a copiar. E o autista precisa ser ensinado como copiar, como que é ser feliz, dar risada, como que é estar triste, fechar a cara e ficar triste. Isso é o neurônio espelho que faz essa cópia. Só que o autista vai ter menos neurônio espelho, então a gente vai ter que demandar muito mais tempo para ensiná-lo a como copiar e copiar tudo na vida. Sim, sim. E a partir desse contexto apresentado, como você vê o papel do paradesporto no desenvolvimento da pessoa com TEA? Hoje nós, né, estamos caminhando para desenvolver isso, porque o TEA passou a ser considerado deficiência, né, o transtorno do espectro autista, em 2012. Então, antes disso era transtorno, então não tinha ação tão direcionada. Hoje, sim, com esse volume grande, de 1 para 36 pessoas com transtorno do espectro autista, eu preciso agora de oferecer atividade física para essa pessoa. O paradesporto tem papel fundamental, porque a atividade física consegue promover um reequilíbrio desse sistema nervoso, e a partir desse reequilíbrio, essa pessoa consegue levar esse ganho para o seu dia a dia. Então, vou falar da minha experiência. Eu tenho alunos comigo que
começou tomando um número 12 medicamentos, depois de 1 ano de atividade com a gente, está tomando 3, 4 tipos de remédio. Além de ter autonomia, melhorar a sua funcionalidade no ambiente escolar, no ambiente social. A mãe consegue agora minimamente levá-lo numa festa da família, que muitas vezes isso não era possível. Então, a prática de atividade física é fundamental para o ser humano, para a pessoa com TEA, é de fundamental importância, porque estimula o equilíbrio desses neurônios e ele consegue minimamente se reorganizar e ter um percurso melhor, um prognóstico melhor. Lógico, tudo isso vai depender de outras variáveis que podem estar junto desse aluno, dessa pessoa com TEA, mas é fundamental. Então, precisa de investimento, precisa de espaços que atendam essa pessoa com mais propriedade para que a gente possa avançar nesse assunto. Sim. Partindo, né, dessa pergunta, você mencionou algo muito importante, que é investimento e oportunidade, né? Frente à sua relação com o serviço de atendimento ao público, como o paradesporto deve ser inserido de modo a desenvolver essa população? Qual dica você daria aí, a partir da sua experiência? Eu vejo que ainda nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando em relação às outras deficiências, a gente já avançou bastante, mas ainda tem que avançar mais. Na pessoa com autismo, então, nós estamos engatinhando, começamos agora. Então, precisa de investimento. Mas, além do investimento, para ter um espaço adequado para receber esse público, é necessário também que as universidades consigam oferecer uma formação de qualidade para esses profissionais. E não falo só da educação física, então precisa da educação física, precisa do médico, precisa, né, vou pensar no dentista, no psicólogo, que tenham esse contato com esse público para poder construir mecanismos de oferecer para ele um atendimento de qualidade, para que possa construir maneiras para que ele possa acessar esse serviço, se apropriar dele e realizar a atividade proposta. Então, eu preciso de investimento, uma formação de qualidade, mas, antes de tudo isso, é preciso que o ser humano, nós, que somos de carne e osso, como qualquer um deles, olhe para essa pessoa que tem o autismo e se coloque na posição dele, mas não sendo, sabe, não numa visão medíocre de querer nivelar, não, mas simplesmente para conseguir entender minimamente o que eu posso oferecer, o que ele precisa, para que eu possa oferecer, e não simplesmente julgar. Eu não sou formado, eu não tenho especialização para fazer isso ou aquilo. Antes da especialização, eu preciso de boa vontade e de querer fazer. Porque não querer fazer já faz uma diferença significativa. Se eu querer fazer e estudar, eu vou fazer com muito mais qualidade. Mas não adianta eu estudar e não querer fazer, porque aí eu posso ser pós-doutor, posso ser o que for, mas se eu não tiver a boa vontade, a gente não consegue avançar. Então, precisa de investimento público? Sim. Então, o poder público também precisa ser estimulado, apresentado essa informação para que ele possa visualizar que oferecer atividade física para a pessoa com autismo, no nosso caso, eu vou tirar esse cara da fila do SUS. Então, ele vai abrir espaço na fila do SUS para uma outra pessoa, porque senão ele fica ali naquele mesmo movimento e não consegue avançar. E isso é possível, mas a gente precisa também mostrar para o poder público esse caminho. Então, a ciência tem esse papel de estimular e de oferecer informação de qualidade. Então, é fundamental esse movimento. Ciência, formação de qualidade e o poder público se apropriar disso e fazer a diferença para essa sociedade. Sim, sem dúvida. E a ciência está nos mostrando, né, que infelizmente pessoas com deficiência intelectual e com TEA sofrem mais de obesidade, tem menor risco, menor expectativa de vida, síndrome metabólica e entre outras questões. Então, nós sabemos o efeito da atividade física, do esporte, mas para isso precisa de investimento em todas as áreas, né? Tanto na questão do serviço público, como também do interesse da proatividade dos profissionais, né, para atender com
com segurança e com qualidade a essas pessoas que chegam até nós, né? E por fim, queria te fazer uma pergunta, aquela pergunta que é fácil de responder, né? Como trabalhar o paradesporto frente aos 3 níveis de comprometimento? Quais dicas você daria para os colegas que estão nos assistindo? Essa é uma pergunta de 100 milhões de dólares, né? Minimamente eu vou tentar fazer um recorte aqui. Acho que conhecer, né? Conhecendo a deficiência, o que ela promove, principalmente no sistema nervoso desse indivíduo, eu vou conseguir construir o meu planejamento, porque eu vou passar a respeitar a individualidade de cada um. Então, eu conhecendo esse autista que não tem deficiência intelectual, esse autista que tem uma deficiência intelectual nível 2, ou esse autista que tem uma deficiência intelectual nível 3, eu vou conhecendo isso, conhecendo o que significa isso, eu vou planejar a minha aula de acordo com a necessidade de cada um. E, acima de tudo, com aquilo que ele pode oferecer. O outra dica que eu dou, principalmente com aquele que apresenta deficiência intelectual, quanto mais grave for essa deficiência intelectual, menos repetição eu tenho que ficar, menos cobrança eu tenho que ficar fazendo sobre esse aluno. Então, eu vou pensar na natação, com onde eu estou. Não adianta eu ficar dentro da água com esse aluno, ele começou a bater a perna para o nado crawl, e eu ficar, bate a perna, vamos, 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 bate a perna, bate a perna. Não. Se eu ficar cobrando ele, ele vai estressar. Então, eu dou o estímulo, me afasto dele, deixo ele produzir o estímulo, respirar, volto, falo, caramba, ó, foi bom, hein? Dou mais um estímulo, me afasto. Aos poucos, eu vou construindo essa relação onde ele entende que a minha cobrança é para o benefício dele. No início, se eu ficar cobrando demais, esse aluno vai estressar, aí eu vou ser o grande causador desse estresse, porque eu não consegui minimamente organizar minha aula, porque eu não conhecia nada sobre o sistema nervoso dele e do ser humano. Então, professor, nós temos que estudar para poder minimamente reformular a nossa aula e cobrar do aluno o necessário para que ele possa produzir hoje. Amanhã, eu vou cobrar o necessário para ele produzir amanhã. E é assim que a gente vai caminhando até conseguir cobrar uma aula normal, né? Uma aula que ele possa produzir de maneira coerente, mas, acima de tudo, feliz. Não sei se eu consegui minimamente responder, mas é uma pergunta assim, Sim. muito cara para a gente falar aqui em alguns minutos. Eu acho que nós ainda estamos muito focados na estética, no detalhe. E aí, quando chega um aluno que muda todo o nosso script, né? O nosso. Gente, como é que o meu modo de fazer, isso causa no professor um choque. Mas você explicou super bem, né? Dê tempo ao tempo, né? Só o fato para esses alunos entrarem na piscina, Deus sabe, alguns têm muita dificuldade. E aí, fase por fase, e assim, eu acho que uma outra questão, até para fecharmos, né? O respeito à família, conversar com a família, né? E essa relação família, sociedade, professor é o melhor caminho. E para Sim. finalizar, professor, Eu poderia posso nos fazer dar. só mais um comentário? Sim, com certeza. Porque, principalmente no TEA. Então, eu vou Uhum. pensar na piscina. Na piscina, a gente olha assim e fala, nossa, fazer natação é muito bom, relaxa, é fantástico. Só que não é bom para todas as pessoas, principalmente aquele que tem TEA. Vou dar 2 exemplos aqui que, né, pode parecer bobo, mas é fundamental para o nosso dia a dia enquanto professor de natação para pessoa com deficiência. A pressão da água. A gente entrando na água, a água aperta o nosso corpo, faz uma pressão, a pressão hidrostática e o peso hidrostático, que para nós, a gente não sente essa pressão. Mas o TEA, por esse desarranjo no seu sistema nervoso, por excesso de conexão ou falta de conexão, ele sente essa pressão da água, alguns sentem como se fosse um abraço de urso. Então, causa um desconforto gigantesco.
Outra coisa, a temperatura da água, para mais ou para menos. Se ela estiver muito fria, né? Não estou fria, está com 27 graus. Para quem vai entrar e nadar, tá tranquilo, você vai produzir nado. Para o autista, 27 graus pode parecer 20. Da mesma coisa, 32 graus. Onde eu trabalho, a piscina fica 32 graus. Por quê? Porque eu atendo diferentes pessoas com deficiência. Então, eu tenho os tetraplégicos lá que eu preciso dessa temperatura mais quente. Mas para o autista, vai ter alguns que esse 32 graus vai parecer 36. Então, a gente tem lá a plataforma que está muito quente para ele. A mãe já relata que ele tem essa alteração de temperatura, que nem no chuveiro ele gosta de ficar com a água quente. Eu deixo ele na plataforma, aos poucos eu vou colocando ele no fundo da piscina. Então, eu tenho todo esse cuidado, principalmente com TEA, porque eu tenho que respeitar o que a fisiologia do corpo dele permite. A pressão da água incomoda, eu deixo ele mais fora d'água, na plataforma. A temperatura da água incomoda, eu deixo mais fora d'água. Aos poucos eu vou mostrando para ele, acostumando esse corpo para colocá-lo dentro da piscina de corpo inteiro. Então, olha os detalhes que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba prejudicando toda uma aula por não saber disso, por não saber do sistema nervoso desse indivíduo. E esses detalhes fazem com que esse aluno fique na aula e ele não fique nem volte nunca mais, né? A gente fala, Exatamente. nossa, temperatura de água, gente, isso é crucial. Isso só a gente aprende o quê? Com a experiência, né? Sim. E é algo assim, por isso que é tão importante esse bate-papo, você trazer suas experiências e vivência aqui para nós. E para a gente finalizar, poderia nos dar 2 dicas de material, artigos, livros que são cruciais para aqueles que trabalham com a pessoa com transtorno do espectro autista? Bom, tem esse artigo que eu publiquei, que né, pode Uhum. disponibilizar também. Tem 2 livros, tem 3 livros em especial. O cérebro autista, Uhum. pensando através do espectro. Esse é uma pessoa com autismo que escreveu, então ele relata com muita propriedade. Então, o cérebro autista, pensando através do espectro, de Temple Grandin, editora Record, Rio de Janeiro. A tradução, quem fez foi o pessoal do Rio de Janeiro. E o Beleza. outro, Mentes Únicas, da Luciana Brits e do Dr. Clay Brits, esse editor agente também. Dr. Clay, que, né? Então, esses 2 livros. E tem o terceiro, que eu até tenho aqui, não sei se vocês conseguem pegar. Para um Deixa eu pôr pouquinho para para cá. cá. Isso. E, Tecnologia assistiva, metodologias ativas e jogos com estímulos em função executiva na educação isso, especial. funções Perfeito. executivas. Esse é muito bom, e esse aqui é de um cara muito importante para a educação especial, Seabra Júnior. Então, é um cara muito importante para a educação física, para a educação especial. Então, assim, no artigo vai ter muita referência também. Quem quiser tem acesso, fique à vontade. E assim, eu estou à disposição. Acho que quanto mais a gente falar desse assunto, a gente vai conseguir buscar mais adeptos para que a gente possa caminhar e oferecer o melhor. Não é um trabalho fácil, é difícil demais, mas a gente vai ter que fazer. E quanto mais pessoas fazendo, fica melhor. Sim, sim. E isso é até um. Ah, não tem como explicar, né? Quanto mais nós conhecermos, mais as coisas fluem de maneira que tem que fluir. E, professor Jorge, muito obrigada. Agradecemos muito a sua participação aqui no projeto para Desporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Lembramos que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso muito obrigada. E, pessoal, não esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos, estudantes. E lembramos que essa entrevista estará também no Instagram, @cbpp22 e no canal do YouTube para Desporto Acessível. Até a próxima.